Está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Muitas vezes a intolerância vem revestida de supostas verdades religiosas. Outras aparecem na rigidez de uma ideologia política, mas na maioria das vezes se revela como preconceito. Nos últimos tempos, eu penso, assistimos a um movimento em direção ao pré-moderno. É a incapacidade de aceitar o diferente e respeitar o outro. No programa de hoje, recebo o professor Carlos Dravin para conversar conosco sobre intolerância, o retorno ao pré-moderno. E você, como sempre, pode participar conosco pelo WhatsApp 996428473 ou pelo telefone interativo 3469-2531. Boa noite, Dravin. Boa noite, Padre Márcio. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. O prazer é todo meu, uma alegria. E hoje para falar de algo que eu penso que campeia mundo afora, que é a intolerância. Você concorda que nos últimos tempos, quem sabe, nos últimos 15 anos, tem havido um aumento da intolerância em todo o mundo? Eu acho que a intolerância é uma das nossas características. Nós criamos identidades e essas identidades elas vão sendo construídas dentro de famílias, dentro de comunidades, dentro de etnias, depois, mais tarde, nações, estados. E, portanto, essas identidades se sentem ameaçadas com a presença do outro, com a presença do diferente. Então, isso é um fenômeno que acompanha a formação da identidade humana, portanto, é um fenômeno humano. Mas nos últimos tempos, e eu penso de maneira muito específica e muito enfática no Brasil atual, no Brasil contemporâneo, que a intolerância cresce, e cresce de uma maneira não só assustadora, talvez pela potencialização das opiniões nas redes sociais, mas cresce em detrimento dos apelos de tolerância que hoje nós vemos com mais frequência do que ontem. Então, isso é um certo paradoxo. Há um aumento de intolerância e, ao mesmo tempo, pessoas exortando, não é, para maior tolerância. Então, isso torna a situação aqui no Brasil extremamente triste, porque essa intolerância ela corrói a própria base da comunidade. Porque, na verdade, uma nação ela sobrevive da solidariedade cidadã. Se não existe solidariedade entre os cidadãos, adeus país, adeus nação, né? Exatamente. E às vezes é difícil para as pessoas entenderem isso. Então, na verdade, eu também defendo essa ideia. Eu acho que a intolerância, como uma ameaça à nossa identidade, ela acompanha o ser humano em todas as épocas. Mas, atualmente, eu tenho uma chave de leitura, você pode discordar dela, não tem problema algum, né? Que eu acho que há um retorno ao pré-moderno, sabe? Por exemplo, depois de muitas conquistas em vários países, conquistas de esquerda, conquistas de movimentos sociais, há hoje um embotamento, mesmo porque todo movimento político, econômico, social, ele dura por um tempo, né? Ele é em si mesmo paradoxal. Então, hoje, por exemplo, há formas religiosas, há formas políticas essencialmente pré-modernas, antidemocráticas, né? E às vezes que agridem a própria dignidade humana. Eu concordo no seguinte sentido, embora seja um problema que a gente pode chamar de um problema antropológico, que é um fenômeno que acompanha a formação da identidade humana, na verdade, né, a ideia de tolerância, ela vai ser uma conquista específica da modernidade. Correto. E ela é uma conquista que veio exatamente dos confrontos que ocorreram, confrontos cruentos, confrontos de extrema violência, que ocorreram depois da Reforma. Guerras religiosas, Guerras religiosas, né? Guerras não só entre o que nós hoje chamaríamos entre nações, mas entre os diversos grupos religiosos dentro de uma mesma nação, ou dentro de uma mesma região. Essas guerras, elas inundaram a Europa de sangue. Depois, no Império Germânico, não é, no século XVI, depois também, não é, na chamada Guerra dos 30 Anos, no século XVII, é que
a ideia de tolerância surge como uma exigência da vida política. Ou seja, é possível nós sermos cidadãos ou partilharmos, digamos, de uma mesma comunidade política, apesar de nós termos convicções religiosas diferentes. Agora, eu penso um outro aspecto também, que na cultura contemporânea há uma espécie de fragmentação dos saberes. Nós não temos digamos assim, um discurso de legitimação que seja metafísico e etc. Então, nesse sentido, há também o individualismo, de certa forma, até exacerbado. Você acha que o individualismo contemporâneo influencia nessa nova forma de intolerância? Aí que eu acho que vem o paradoxo. Eu concordo que a ideia de tolerância é uma conquista especial da modernidade e de todo o processo, evolução do Estado após, não é, a reforma protestante. Foi uma evolução lenta e que aparece no pensamento de vários filósofos, como Pierre Bayle, por exemplo, Voltaire, como John Locke, como Bentham. São filósofos que foram dando forma à ideia de tolerância. É uma conquista moderna e, portanto, a intolerância não deixa de ser um retorno, talvez, ao pré-moderno. Tá. Mas sobre esse aspecto do individualismo, esse individualismo exacerbado, essa perda de referenciais simbólicos, alguns autores falam que nós não temos mais metanarrativas que possam ser como uma espécie de abrigo onde nós nos encontramos. Então, para que, por exemplo, nós dois possamos conversar, é preciso que, além do tu e do eu e do tu, exista um ele, exista um referencial que permita que seja a condição de possibilidade desse nosso encontro. Essa erosão, esse declínio dessas referências, dessas metanarrativas, cria um individualismo psicologizado, muito exacerbado, que começa então, e aí que vem um paradoxo, repito, né, que começa então a reivindicar uma tolerância individual, que é sempre no seguinte sentido: é preciso que eu seja tolerado nas minhas singularidades, no meu estilo de vida, nas minhas opções. Mas eu não sou obrigado a tolerar o outro, né? Não sou obrigado a tolerar o outro. É verdade. Essa reciprocidade... Pois é nesse sentido que eu acho que, às vezes, estamos voltando à barbárie. Por exemplo, há determinados movimentos que eu admiro, que defendem essa minoria, ou aquela ou a outra. É uma questão de direito humano, dignidade humana. Mas a linguagem, o discurso, é tão violento quanto aquilo que ele está combatendo. Exatamente. E é isso que é o paradoxo que a gente poderia dizer, não é, que é um retorno ao pré-moderno, mas como o pré-moderno não retorna mais como ele era, com certeza. É um pré-moderno que emerge no pós-moderno. Portanto, diferenciado. Diferenciado, né? Porque o pós-moderno é exatamente esse Bravinho, individualismo. Conversar com você é tão bom que o tempo voa. Olha, quando falamos em tolerância, às vezes pegamos sempre o lado negativo. Eu não gosto de você, eu não te aceito, eu te detesto, mas te tolero. Qual que é o lado antropologicamente positivo da tolerância? O lado, a meu ver, positivo da tolerância é que a tolerância é uma condição para nós construirmos a comunidade. Então, a tolerância não tem só um aspecto negativo. Bem, eu te tolero, mas que, em última instância, eu sou indiferente a que você faça ou deixe de fazer. Portanto, esse tolerar negativo não constrói comunidade. Não constrói comunidade. É um tolerar positivo no sentido de aceitar o outro, respeitar o outro e reconhecer a alteridade do outro. E quando uma classe social, quando uma raça, uma religião, vamos dizer assim, não quer fazer comunidade com o outro? Isso é um dos panoramas mais tristes, a meu ver, no Brasil. Não é? Porque, embora exista um discurso de uma história brasileira pacífica, que nós somos um povo cordial e pacífico, a história brasileira é uma história extremamente dolorosa e violenta. Então, a tolerância não se dá apenas no nível, como muitas pessoas às vezes falam, interpessoal. Eu tolero as pessoas, como se fosse uma característica psicológica.
existe uma divisão profunda no Brasil. Uma divisão, por exemplo, que coloca à margem um segmento, não um segmento, uma maioria, uma grande parte da população brasileira. E alguns são colocados à margem historicamente, porque nós não superamos a escravidão. A escravidão continua como uma chaga terrível na história brasileira. Então, a tolerância vai numa direção estrutural. Por que é difícil para a grande maioria da população, pessoas esclarecidas, pessoas dentro da universidade, pessoas que têm curso superior, por que é tão difícil ler a nossa história e perceber essas chagas, esse DNA terrível que herdamos da Europa? Pois é, eu acho que existe, na verdade, uma espécie de esquecimento histórico. Nós, muitas vezes, imaginamos que a história seja lembrar datas ou coisas que estão mortas no passado. A gente não vê a história viva. A questão da escravidão, por exemplo, que eu insisto nesse tema, né, houve uma abolição da escravidão, mas essa abolição é falsa. Entre a lei e a realidade tem um hiato muito grande. Tem um hiato muito grande. Ela continua hoje, por exemplo, num massacre que a população dos negros, pobres e jovens sofre no Brasil atual. Somos humanos, por isso mesmo iguais. Nós somos sujeitos, construtores da história, por isso mesmo diferentes. Qual o segredo da boa convivência entre os diferentes? Vamos conversar mais sobre isso daqui a pouco.